E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ítalo Pedrosa e essa é a terceira videoaula em que eu ensino para você como utilizar o Festo Fluid Sim Pneumáticos. Para essa videoaula, eu preparei um exercício de fixação em que nós vamos fazer o projeto de um elevador pneumático em que ele é responsável por fazer subir uma esteira rolante. Para esse exercício, eu separei duas situações. A primeira, em que a elevação vai acontecer quando os dois botões forem acionados simultaneamente. E na segunda, quando a elevação vai acontecer quando qualquer um dos dois botões for acionado. Você pode observar pela figura que eu tenho dois botões em que está escrito acionamento. Como será o projeto desse circuito? Vamos ver isso no Fluid Sim Pneumatics. Eu vou abrir ele aqui para a gente. E eu vou criar uma biblioteca específica para esse exercício. Então, eu posso abrir a visão geral e clicar em uma nova biblioteca. Eu vou chamar ela de esteira rolante. Para essa biblioteca, eu vou arrastar os itens que são essenciais para o meu circuito. Para este circuito, eu vou utilizar um atuador de simples ação, o compressor juntamente com o lubrefil, uma válvula 3 duas vias, em que nós vamos fazer o acionamento manual por botão, como acontece lá na imagem. E eu quero mostrar para vocês, então, dois tipos de válvulas bastante utilizados. Uma delas é a válvula de simultaneidade e a outra é a válvula alternadora, que eu vou colocar aqui do lado. Além disso, eu quero fazer também o controle de velocidade desse meu atuador para ficar melhor de explicar para vocês. Eu posso fechar aqui a visão geral, utilizando somente essa biblioteca para o nosso exercício. Vou reduzir o tamanho e abrir um novo arquivo. Então nós já vimos que para este exercício eu vou utilizar um atuador de simples ação, com retorno por mola, e eu vou precisar de dois botões. Então eu vou colocar aqui um botão, 3 duas vias, eu posso clicar duas vezes nele e configurar o acionamento à esquerda como sendo manual por botão e um retorno por mola. Nós já vimos que a conexão número 3 trata de uma válvula de escape, que eu posso utilizar um silenciador. E se eu segurar o botão Shift, eu posso duplicar este mesmo elemento. Pronto. Ou seja, agora eu tenho dois botões configurados como válvulas 3 duas vias, acionamento muscular por botão e retorno mecânico por mola. Além disso, eu quero controlar a velocidade com que esse meu atuador vai ser acionado. Então, eu trago uma válvula reguladora de fluxo. Eu vou configurar ela com percentual de 50% de abertura. Nós já vimos como isso é feito. E se eu clicar com o botão direito, eu tenho a opção de girar ela 90 graus, para facilitar a visualização do meu desenho. Além disso, eu preciso preparar o ar que será utilizado e utilizar uma fonte de alimentação, como é o nosso compressor. Eu vou descer um pouco essas válvulas para esta posição e vou ampliar o nosso circuito. Pronto. Esse é o circuito que nós trabalharemos. Eu tenho dois botões para fazer a elevação daquela carga. Na primeira situação, ele considera que a carga deve ser elevada quando os dois botões forem acionados simultaneamente. Para isso, nós vamos utilizar uma válvula de simultaneidade, que é essa daqui, ó. Esta válvula de simultaneidade possui duas conexões número 1, que serão as entradas, e uma conexão número 2, que será uma saída. Ou seja, ela recebe dois sinais dos meus dois botões e vai ter um sinal de saída, que vai ser aquele responsável por acionar o meu atuador de simples ação. Feito isso, eu vou configurar a saída do meu compressor e as alimentações das minhas válvulas 3 duas vias. Pronto, está feito meu circuito pneumático. Vamos conferir se tem algum erro? Posso clicar aqui em verificação superficial e o programa vai dizer que não há nenhum erro superficial detectado. Apertar o botão de OK. Quando eu apertar o botão de iniciar, nós observamos que eu tenho essas duas válvulas com alimentação pneumática. Por isso as linhas em azul escuro. Se eu apertar apenas um botão, o meu atuador não avança. Da mesma forma, se eu apertar o outro botão, ele também não avança. Esta é a principal função da válvula de simultaneidade. Ela só vai permitir um sinal de saída quando os dois sinais de entrada
acontecerem simultaneamente, atendendo àquele critério da primeira situação do nosso exemplo. Ou seja, eu preciso apertar o primeiro botão, posso segurar o botão de Shift, juntamente com o segundo botão. E aí então meu atuador avança. Se os sinais não chegarem simultaneamente, significa dizer que não haverá um sinal de saída. Ou seja, se eu soltar qualquer um desses botões, o meu atuador vai ter que retornar. Então, a válvula de simultaneidade funciona dessa forma. Ela também pode ser chamada de válvula AND, ou válvula E. Ou seja, eu preciso de um sinal de entrada e do outro sinal de entrada para que possa acontecer o meu movimento. Tá certo? Na segunda situação, ele vai pedir para que nós façamos a elevação da carga, independente de qual botão for acionado. Para isso, eu não utilizarei mais uma válvula de simultaneidade, e sim uma válvula alternadora. Eu posso apagar esta válvula, vou arrastar aqui a nossa válvula alternadora, e as conexões vão acontecer da mesma forma. A número 1 recebe sinal dos meus botões 3 duas vias, e a conexão número 2 é o meu sinal de saída que vai para o atador pneumático. Quando eu apertar o botão de iniciar, a gente observa que a alimentação dos botões acontece da mesma forma, porém, qualquer dos botões que eu acionar agora, o atuador deverá avançar. Vamos lá. Apertei o primeiro, ele avança. Se eu soltar, o atuador retorna normalmente. Se eu apertar o segundo botão, o mesmo deve acontecer, pois a válvula alternadora ela envia um sinal de saída quando qualquer um dos dois sinais de entradas acontecer. Então, se eu apertar o segundo botão, ela vai avançar da mesma forma. E se eu soltar este botão, o meu circuito tende a voltar à normalidade. Eu posso finalizar a minha situação, o meu projeto, e ver que teve resultado esperado em todas as situações. Uma outra forma de eu configurar uma válvula de simultaneidade, ou seja, em que os dois sinais de entrada precisam acontecer para que eu tenha um sinal de saída, é utilizar uma ligação em série. Vamos lá. Eu vou apagar esta válvula alternadora. Esta conexão não se dará mais diretamente no lubrefil, porém, eu quero colocar as duas válvulas 3 duas vias em série, uma com a outra. Ou seja, a primeira válvula 3 duas vias estará alimentada diretamente no compressor, mas o seu sinal de saída será utilizado para alimentar uma outra válvula 3 duas vias, realizando a série. E a saída desta válvula 3 duas vias será responsável por alimentar o meu atuador. Se eu verificar superficialmente, ele vai dizer que não houve nenhum erro encontrado e eu posso iniciar o meu circuito. Iniciando o circuito, o que nós observamos? A pressão que sai do compressor e passa pelo lubrefil chega por esta mangueira até encontrar esta via de bloqueio na primeira válvula 3 duas vias. Porém, ela não passa para o segundo botão. Ou seja, se eu apertar este botão, ele não envia nenhum sinal, porque ele não possui alimentação ainda, não possui alimentação de ar comprimido. O mesmo acontece se eu apertar apenas o botão de baixo. Ele permite a passagem de sinal, porém, esse sinal é bloqueado na via de cima. Então, se eu coloco as duas válvulas em série, eu faço a mesma coisa que eu estivesse utilizando uma válvula de simultaneidade. Ou seja, eu preciso apertar um botão e o outro para que o circuito venha a funcionar, venha a acontecer. Ou seja, para que eu tenha um sinal de saída. Se eu soltar qualquer um dos botões, eu corto esse sinal de saída e o meu circuito volta à posição inicial. Então, este tipo de recurso também é bastante utilizado quando eu tenho mais de um botão para ser utilizado em série, mais de dois botões para ser utilizados em série. Eu não preciso mais utilizar as válvulas de simultaneidade. Então eu posso utilizar 3, 4, 5, quantos botões eu quiser para garantir que o sinal de saída só aconteça quando todos eles forem acionados ao mesmo tempo. Vou finalizar aqui o meu circuito. E com este vídeo eu encerro mais esta aula. Eu espero que você possa exercitar no seu caderno, no seu computador, as atividades que já estão sendo postadas. E qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários para que a gente possa ir discutindo. Boas aulas, bons estudos e até a próxima.